sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Voltando aí amanhã no domingo, parece que agora vai dar certo nesse horário. É um corre-corre que na semana às vezes dá certo no horário, dá certo. Eu prefiro esse horário, mas nem sempre é possível. Temos agora 27 graus aqui em Natal e estamos vivendo desde 19 de julho um alerta amarelo. Eu não tinha visto ainda um alerta amarelo para ventos costeiros. Normalmente é para chuva, mas dessa vez é para ventos costeiros, não é à toa. Estamos aí. Jura o AccuWeather que a gente tem 27 graus aqui em Natal, mas está com muito vento, né? Os ventos normais aí na casa dos 28 km por hora, mas com rajadas de 48 km por hora. Passa muito longe da gente sentir esses 27 graus. Bom, chegando então com esse tema aí, contagem regressiva, né? São duas contagens. Uma para estreia do Brasil na Copa, né? Estreia amanhã, às 8 da manhã. Já estamos... Acho que o Brasil nunca demorou tanto para estrear numa Copa. Todo mundo na ansiedade. A última Copa de Marta. Uma Copa que está se mostrando em todas as partidas. Uma Copa extremamente disputada. Não tem mais aquela história da seleção que não tem nenhum investimento, não consegue trazer dificuldade para a seleção que tem maior investimento. Não. As coisas estão muito equilibradas. Quem quiser confirmar favoritismo, é o que a gente está vendo aí. Só confirma se trabalhar muito, se ralar muito, se defender muito também, porque senão passa vergonha, né? E sufoco é certo, né? Mas a vergonha vem junto. Então a gente espera que o Brasil de Pia Sundhage, né, amanhã esteja bem consciente disso. Tá aí a estreia hoje da França, que inclusive foi a que nos eliminou na última Copa, né? Não saiu do 0-0 com a Jamaica. Ali no finzinho a Jamaica ainda teve a sua melhor jogadora expulsa. E mesmo assim a França não conseguiu abrir o placar, né? E olha que a Jamaica teve chance também, né? Foi um jogo bem disputado, foi um 0-0 que o placar esconde o que foi o jogo, que foi muito movimentado, foi muito bom de assistir. Então, fica aí a dica, né? Abra o olho, Brasil, amanhã, porque o negócio não vai ser fácil, né? E aproveitando esse tema, eu estava conversando ontem após o jogo com alguns torcedores do América no Twitter, né? E Isaac Bruno estava dizendo exatamente isso, que tem sido, e eu com ele também, tem sido um alento para essa tristeza que a gente tem visto. Obviamente ele estava se referindo ao América, eu me refiro também aos jogos do ABC, quando eu posso acompanhar um pedaço. É tanto mau futebol reunido que essa Copa tem sido um alento, né? É um alento e também dá nas costas da gente, porque você sai de um jogo muito bom e é obrigado a ver depois uma ruma de perna de pau jogando. Aí é uma tristeza, né? Eu acho que Copa do Mundo de futebol, seja ela masculina ou feminina, deveria parar todo o futebol do planeta. Porque dá uma depressão na torcida, né? Você vê ali a elite do futebol jogando, depois tem que acompanhar os campeonatos locais. Aí é de lascar, né? Mas vamos passar então para esse empate que o América conseguiu ontem contra o São Bernardo. São Bernardo que vinha numa fase ruim. O América que tem no histórico 2 vitórias contra o São Bernardo, mas ficou mesmo no 0-0, quase que perde o jogo, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos ouvir então Dado Cavalcante na coletiva. Boa noite. Eu entendo que foi um jogo igual, né? Eu acho que não houve tanta superioridade para nenhum dos lados. Eu acho inclusive que nós criamos chances menos claras do que o jogo passado hoje, né? Acho que na fase de organização ofensiva nós não criamos tanto, tivemos algumas oportunidades de contra-ataque, engatilhamos uns bons contra-ataques que poderíamos ser mais assertivos, né? Poderíamos ter tomado a melhor decisão, achar melhor os nossos companheiros dentro da área. A questão da classificação, ela sempre incomoda, né? Sempre nos deixa um pouquinho mais frustrados em relação ao resultado, mas não dá para menosprezar o ponto conquistado, né? Como você citou na pergunta, não é ruim sair, fazer 2 jogos fora e voltar com 2 empates. O divisor de águas entre esses resultados, o quão bom eles serão ou o quão ruim eles serão, vai ser o jogo de casa, né? O jogo contra o Paysandu no domingo. Então, a gente tem uma semana boa para trabalhar,
elevar os níveis de confiança dos atletas, que foi um resgate. Essa talvez tenha sido a minha maior missão nesse momento. Equilibrar o time de trás para frente, eu acho que nós estamos acertando. Hoje a defesa foi bem mais sólida. Sofremos de novo uma pressãozinha no final do jogo, que faz parte também do jogo. Mas vamos qualificar e vamos melhorar para esse jogo dentro de casa a gente fazer uma diferença junto com o apoio do nosso torcedor. A gente precisa muito desse apoio, eu entendo demais esse momento, né, de incertezas, de dúvidas, enfim. Mas é o que nos resta, a gente precisa se abraçar, né? Os jogadores, eles se dedicaram, eles se esforçaram. Vamos fazer uma boa semana e vamos estar juntos, né, na arena no domingo, junto com o nosso torcedor, fazer essa força de mobilização para que a gente consiga encher o estádio e que eles possam nos ajudar, porque a gente sabe que é difícil, que eles possam nos ajudar a conquistar essa vitória. Ô Dado, você chegou com uma política, inclusive mandou um recado no seu jogo de estreia, né? Torcedor ou imprensa que espera mudança radical, 3, 4 ou 5 peças, isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, como você espera corrigir, a cada rodada vai diminuindo a quantidade de partidas e até possibilidade, quem sabe, de sair da zona e beliscar, né, uma zona de classificação. Não está sendo uma demora também, numa mudança do que você foi proposto para a sua chegada? As mudanças, elas aconteceram, né? Quem visualiza a ideia central do jogo, elas têm várias modificações. E eu entendo que, pelo contrário, eu acho que se mudou muito durante todo o ano no América, né? Os jogadores chegando a cada semana e estreia. Eu faço inclusive um questionamento para vocês que estão há mais tempo acompanhando, quantas vezes a mesma escalação foi repetida durante o ano. E eu optei pela repetição e pelos ajustes durante a repetição. Isso não quer dizer que a mesma equipe vai jogar, quer dizer, não vai jogar porque o Rafinha está suspenso, senão eu já seria obrigado a fazer uma troca. Mas a minha ideia de fazer uma modificação, né? Eu entendia que os primeiros momentos a gente precisava ser um pouco mais conservador, repito, ajustar de trás para frente. A nossa defesa, ela tem tomado muitos gols durante a competição inteira e em 2 jogos tomamos um gol, então eu entendo que é uma condição favorável para o momento. A equipe que chega mais equilibrada, chega mais com a defesa mais sólida, ela tem a capacidade de brigar pelos objetivos a médio e longo prazo, que é o que a gente espera. Então, eu acho que de forma natural as coisas estão acontecendo. Repito, teremos um jogo em casa com uma abordagem diferente, né? Foi necessário ser um pouco mais cauteloso, um pouco mais conservador, mesmo com escalações ofensivas, mesmo sem primeiro volante de ofício na escalação original. Mas agora no jogo de casa, alguns ajustes se farão presentes para a escalação, inclusive, e acho que a nossa forma de jogar vai mudar um pouquinho também para a gente buscar um jogo mais agressivo e buscar essa vitória dentro de casa. Mesmo tendo 5 jogos para o fim dessa primeira fase, a gente pode pintar novidades, né? Chegou informação, inclusive, para a gente que o volante Vinícius Paulista está chegando, se já não tiver fechado com o clube. Bom, eu não vou descartar nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva. A América está de olho no mercado. Se a gente entender que falta alguma coisa para nos ajudar nessa fase final, o clube não vai medir esforços para conquistar o objetivo. Então, se a gente entende que a possibilidade da vinda de um ou outro jogador, a gente vai trazer. Se a gente também achar que não deve trazer ninguém também, a gente vai abraçar os jogadores que aqui estão para que a gente consiga a nossa conquista no final. Muito bem, para finalizar, Dado, essa questão do aproveitamento do América em casa também nessa Série C não está sendo legal, né? Como você espera essa questão toda de passar o tempo que há uma possibilidade, inclusive, de classificação, repito, porque matematicamente existe, mas também jogar, dar uma satisfação para o torcedor na Arena das Dunas, a começar da partida contra o Paysandu? Pensar jogo a jogo, esse foi um discurso, inclusive, meu na chegada, né? Pensar jogo a jogo. Saímos, fizemos 2 jogos fora de casa, eu pensei a forma de jogar para esses 2 jogos, e agora temos um jogo em casa, né? Eu vou pensar a forma de jogar esse jogo em casa. Não dá para se lançar ou sair desesperadamente ao ataque,
pensando obviamente apenas no oba-oba, no vamos-vamos, na força da torcida, no nosso campo, não dá. Nós vamos enfrentar um adversário que está bem equilibrado, que já conseguiu se achar um pouco melhor no campeonato. E teremos as nossas dificuldades, mas repito, com o apoio do nosso torcedor, né, com equilíbrio em campo, tendo consciência do que deve ser feito, né, tendo tranquilidade para desenvolver melhor o jogo, tendo confiança, que é o que eu tenho mais abordado nesses momentos aqui, de elevar os níveis de confiança, dar confiança para os atletas, repetir escalação, repetir formação, reforçar as ideias centrais do jogo para que a gente consiga chegar mais forte ainda no jogo em casa. É isso, né? Eu acho que Dado está correto no pensamento dele de manter uma equipe. Disse já desde lá de trás que começou o enorme número de erros de Thiago Cavalcante. Começou quando ele... Thiago Cavalcante. Thiago Cavalcante era atacante, né? Thiago Carvalho. O enorme número de erros começou quando ele começou a mexer demais, sem saber para onde o que estava fazendo. Você precisa ter um formato, ainda que o jogador não esteja bem. Acho que Dado conseguiu fazer isso bem nessas duas partidas. O América realmente tem melhorado, é inegável isso. Quem não enxerga isso é má vontade. Lógico que é frustrante de todo jeito. O América precisa urgentemente vencer. Teve duas partidas, a primeira delas contra o Manaus, umas chances claríssimas de vencer a partida. Estava muito melhor que o adversário. E ainda assim permitiu o empate justamente no defeito que vem se batendo desde o ano passado. E agora eu vou bater mais diretamente em Luan Salles. O elo mais fraco desta defesa do América é o lado direito, né? Pode observar os gols, os lances de perigo da equipe adversária. 90% é por ali. Luan não consegue marcar. Luan estraga até o ataque do América, porque Luan não vai para frente. E ele também não marca bem. E a gente tem visto aí, por exemplo, Gustavo Ramos, que é um atacante, fazendo cobertura de Luan, mesmo na defesa. Não é nem no momento em que o time está sofrendo um contra-ataque. A situação é tão braba com o Luan que ele tem que, o tempo todo, o atacante tem que virar um novo lateral direito para jogar por trás dele. É uma marmota, como eu disse ontem no texto lá do softball, não. Luan pode ser um excelente jogador, não está numa fase boa. Eu não conheço a história de Luan, não sei o potencial dele, mas o que ele me passa quando eu vejo, faz tempo, e eu aguardei muito tempo para falar, até porque essa é uma posição dificílima, como eu digo, que desde o ano passado se reclama, desde Everton, né, que se reclama, embora Everton pelo menos ofensivamente mostrasse alguma coisa, né, mas desde Everton que se reclama. E eu aguardei bastante para fazer essas críticas a Luan, porque para não ser injusta, né? E principalmente com o esquema amontoado que se tinha antes, não dava para falar muito de algum jogador, a não ser aquele jogador que era favorecido pelo esquema, que era o que eu fazia, por exemplo, com Vini Guedes e Rodriguinho, que o esquema era montado para os dois tinham que jogar muito mais, principalmente Vini Guedes, e não estavam jogando nada e o América só se lascando. Mas agora que a gente tem um esquema que exige que os laterais façam alguma coisa, né, participem do jogo, o que a gente tem visto, para mim, a impressão que passa é que Luan entra com 2 chuteiras de cimento. Ele tá jogando ali com 2 botas de cimento, e aí por isso ele já entra cansado, ele não consegue correr muito, né? Mesmo ele tendo campo livre, às vezes, ontem houve isso em várias oportunidades, campo livre para ele avançar, ele para e cruza da intermediária. Não que isso seja ruim, mas ser a tônica do jogo inteiro não dá. Além que cruza mal, né? Os cruzamentos, pelo menos do jogo de ontem, iam bater todos do outro lado, da lateral esquerda lá. Que também já não anda grande coisa, né? E para marcar também, esqueça, né? O primeiro lance do jogo é o mais característico, que foi inclusive um lance do gol do Manaus na partida anterior. Né? Luan tá lá esticado no chão, ele não consegue acompanhar, o povo pula em cima dele, ele não se posiciona, ele não tem imponência física, nada disso. Então, eu olho e não consigo compreender a escalação de Luan Salles. E é esse o elo mais fraco, isso para um time que está em contagem regressiva, 5 partidas só, para fugir desse pesadelo de voltar aí para a Série D, que é o que não se espera. Vamos ver se dá certo, então, a partir de agora. Vamos aguardar a próxima semana. Já tem podcast, até lá.